Espero que todos vocês estejam bem. A aula de hoje vai ser sobre o tema estrangeirismo. E adicionado a esse tema, eu coloquei vocabulário relacionado ao coronavírus, né? Algo bastante atual pra gente. Então, o que é estrangeirismo? Estrangeirismo é quando a gente adiciona um termo a uma outra língua, um termo de uma língua em uma outra. Por exemplo, aqui no Brasil, nós já adicionamos o ok, que vem da língua inglesa. Então, as pessoas falam o tempo todo, ok, dentre várias outras palavras que são de língua inglesa, que a gente adicionou ao português aqui no Brasil. Então, o que é estrangeirismo? É a introdução de termos de outra língua ao vocabulário de uma outra língua, certo? Por exemplo, a gente tem aqui várias palavras não só provenientes da língua inglesa. Temos check-in, backup, for sale, né? Sale, promoção. Temos pendrive, que a gente usa o tempo todo, a palavra pendrive, quando a gente vai gravar alguma coisa, colocar algum arquivo. Então, são várias as palavras que a gente já tem, né, introduzidas no vocabulário, no nosso vocabulário, que são emprestadas de outras línguas. Então, estrangeirismo é isso, adicionar um vocábulo, um termo, uma expressão de uma outra língua a uma outra língua, certo? E quando essas palavras, elas são provenientes da língua inglesa, nós chamamos essa questão de aumentar essa palavra, de acrescentar, de anglicismo. Então, anglicismo é quando esse estrangeirismo, né, a gente adiciona uma palavra que é de origem de língua inglesa. Como a gente vê aqui, anglicismo é um termo ou expressão da língua inglesa introduzido a outra língua, que é o caso, como eu falei, do ok, né, e de algumas das palavras que estão aqui na imagem, que são de língua inglesa, e a gente já introduz na nossa língua, como delivery, por exemplo, que nós temos usado bastante nessa quarentena, né, nesse período de distanciamento social. E trazendo aqui para vocês um vocabulário relacionado à Covid-19, né, mais conhecido como coronavírus, que é uma pandemia, né, é uma doença que está no mundo inteiro. E relacionado a ela, nós temos algumas palavras que a gente já introduziu ao nosso vocabulário, de tanto que a mídia, né, ela tem colocado o tempo todo pra gente. E o que é que torna uma palavra, né, por exemplo, a gente agrega essas palavras de língua estrangeira ao nosso vocabulário. Por quê? Por que a gente adiciona, por exemplo, tanto de língua inglesa? Isso se refere ao fato, né, da grande influência, né, desses países. Por exemplo, os Estados Unidos têm uma grande influência e por isso sobre o Brasil, então e sobre o mundo, então a gente tem algumas palavras, né, de língua inglesa introduzidas ao nosso vocabulário. Aí, por exemplo, nós temos aqui lockdown. Lockdown é uma palavra que foi bastante utilizada nos últimos tempos, né? A gente vê esse termo o tempo todo. Algumas cidades, alguns estados, né, eles decretaram lockdown. Lockdown significa confinamento, né, o bloqueio total das pessoas em casa, né, significa que as pessoas, elas definitivamente não podem sair, a não ser em caso de extrema necessidade, né. Então, lockdown seria o confinamento. Quarantine, quarentena, né, que a maioria de vocês já sabe. Muita gente tem usado nas hashtags, né, de Instagram. Temos outbreak. O Ministério da Saúde já utilizou algumas vezes essa palavra. Então, outbreak é um surto, né? Ocorreu um surto da doença, né? O surto da doença foi Wuhan. Temos também a palavra pandemic, né? Que significa pandemia, e muitas pessoas têm utilizado também nas suas redes sociais. Temos home office, né? Que é o trabalho em casa, aquilo que eu estou fazendo agora e muitos brasileiros também estão fazendo. Temos o homeschooling. Homeschooling, né, que vem de estudar em casa, né, alguns alunos que têm acesso, né, às redes sociais, aos materiais, estão também estudando em casa. Fake news é uma palavra que já foi introduzida no nosso vocabulário há algum tempo e que nos últimos dias a gente tem falado muito, que são as notícias falsas. Temos também feedback. Feedback significa retorno, né? Você dá um retorno para uma pessoa de alguma coisa.
Ah, você viu aquele filme que eu te indiquei ontem? Aí no outro dia, ou naquele momento eu vou... Ah, tá certo, vou te passar um feedback, né? E vou te dar um retorno sobre isso. Então, feedback é retorno. E temos o termo guideline, que é documento orientador. Foi um termo bastante utilizado também pelo Ministério da Saúde em suas coletivas. Temos a palavra chat, que é bate-papo, né? Muita gente já sabe o significado dessa palavra. Temos também aqui hands-on. Hands-on, que significa colocar a mão na massa. O antigo ministro da Educação ou da Saúde, ele também falava muito nesse termo, hands-on, né? Colocar a mão na massa. Delivery. Delivery é uma palavra que muita gente já sabia e que agora, até quem não sabia, começou a conhecer a palavra, né? Que é entrega. Takeaway. Takeaway é quando você vai fazer a retirada do produto. Você pede, por exemplo, um lanche, né? E você mesmo vai até a lanchonete ou até o restaurante e você retira seu lanche. Então, takeaway é uma expressão usada para esse sentido, para retirada. Temos boom. Boom é uma explosão, uma aparição de algo. E temos a palavra circuit breaker, que é interrupção de circuito, que é um termo utilizado pela Bolsa de Valores. E agora nós vamos ver aqui, né, o que é que significa essa sigla, né, COVID-19. Ela é totalmente relacionada à língua inglesa. Então, COVID-19, em inglês, essa sigla é Coronavirus Disease. Coronavirus Disease, que significa doença do coronavírus, né? E uma curiosidade, né, aqui adicional que muita gente ainda não sabia, é que o 19 que existe na sigla significa 2019, né, que foi o ano em que os primeiros casos foram divulgados. No próximo slide, a gente vê aqui, né, uma introdução a mais, né, de vocabulário. Vamos expandir nosso vocabulário, né, sobre o coronavírus. Temos aqui um vocabulário sobre symptoms, alguns sintomas: cough, tosse, flu, gripe, shortness of breath, que é a falta de ar, headache, dor de cabeça, palpitations, palpitações, muscle pain, dor muscular, dor nos músculos, fever, febre, e shivering, tremedeira. No próximo vocabulário, temos aqui mais algumas palavras relacionadas, né, à temática em geral. Temos disease, doença, illness, que é uma enfermidade, spread, propagação, contagious, contagioso, infect, infectar, crowding, aglomeração, symptom, sintoma, immune system, sistema imunológico. E o último vocabulário de hoje, do nosso slide, é sobre treatment and prevention, tratamento e prevenção, algumas palavras relacionadas a isso. Temos social distancing, que é o que a gente está fazendo, né? Social distancing, que é o distanciamento social. Quarantine, que quarentena a gente já tinha visto. Mask, máscara. Germs, germes. Hand sanitizer, que é o álcool em gel. Recover, recuperação. Clean, limpar. Avoid, evitar. E o wash, lavar. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. E qualquer coisa, pode deixar nos comentários ou falar comigo no direct ou no WhatsApp para tirar qualquer dúvida.